E aí pessoal, agora sim consegui gravar o vídeo que eu falei pra vocês que eu ia ter feito uma transmissão, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mais uma vez já, perdão se aconteceu algum barulho, tô gravando de dia e é isso. Então, qual que é o tema, Lucas? É sobre tentação, sobre pecado. Eu quero trazer uma luz, a luz da Bíblia, para que vocês entendam algumas coisas e fique mais fácil para vocês resistir a uma tentação. De repente, o pecado aí que você tem lutado há muitos anos, famosa iniquidade, que você não consegue parar, você não consegue vencer esta luta diária sua, talvez trazendo algumas coisas aqui à luz da Bíblia você consiga entender melhor o que está acontecendo e assim vencer em nome de Jesus, né? Sempre através dele, por meio dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, vamos começar, sem mais delongas. Eu vou ler muitos versículos, tá? Então, depois eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Se você falar assim, eu quero ver os versículos, você vai lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro versículo é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E assim está escrito: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui ele já está falando que é tentação humana e uma tentação que dá para suportar. Uma tentação que tem o escape. Já é o primeiro versículo. O segundo versículo a gente vai ter que viajar lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui está falando, bem-aventurado aquele que suporta a tentação, porque este será dado a coroa da vida. Olha que forte. Aí agora, para entender melhor, a gente tem que ouvir as palavras de Deus, né? E Mateus 26, 41, capítulo 26, versículo 41, assim está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha aqui que Jesus fala que interessante. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas o mais interessante disso daqui, ele vai falando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a gente mesmo, nós mesmos acabamos entrando em tentação. Não que a tentação vem de repente, veio, pum. A gente de uma forma ou outra abre alguma porta, alguma brecha, a gente dá uma legalidade, nós mesmos sem querer, às vezes por querer e às vezes sem querer, entramos em tentações. Então vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí Jesus fala, porque o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito está pronto para suportar todas as coisas. O Espírito está pronto para dar vitória. O Espírito está pronto para mostrar a saída, mas a carne é fraca. Então, a palavra de Jesus, do Mestre. E aí, para também não ficar nessa, eu quero ir lá na oração. Em Mateus, no mesmo livro, né? Mateus, lá no capítulo 6. Falei, a gente vai abrir bastante versículos. Depois eu vou deixar na descrição. Mateus capítulo 6, no versículo 13, ele vai falar assim, é a oração lá, que Jesus ensina os discípulos a orarem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E aí algumas traduções, alguns manuscritos e tal, eles colocam ainda, acrescentam aquele, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, tá? Só que aqui olha que interessante, e não nos deixeis cair em tentação.
Fica vendo isso. É muito interessante as palavras de Jesus, porque parece que elucida, né? Agora vamos para o que nós devemos fazer para suportar as tentações, para suportar às vezes aquela luta que você tem diária. E aí é o erro de muitas pessoas, porque aí entra algumas pessoas que vão falar assim, ó: ah, você precisa jejuar e orar. Eu já tentei. E sabe por que não dá certo? Sabe por que não dá certo esse ponto? Porque a oração e o jejum, ela é uma grande arma. Ela é uma grande, vamos dizer, uma arma para você se aproximar de Deus. Ela é uma grande arma para você ser refortalecido, restabelecido. É uma grande arma para você buscar respostas. Mas ela não é o centro do Evangelho. Quem é o centro do Evangelho? Quem é o centro do reino de Deus? É Jesus Cristo. Então, como que você pode vencer a tentação? Vencer alguma coisa, algum pecado, aquele que fica te agarrando, que você luta há anos? Como que você consegue vencer ele se não for através de Jesus? Interessante isso. Só que aí você fala assim: ah, Lucas, mas... Fala, não. Agora nós vamos entender o porquê que a gente às vezes acaba caindo, tá? Vamos lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 39. Olha o que está escrito. Isto é... Perdão o barulho aí. Isto é, Deus purifica todo que deposita sua confiança ou sua fé neste homem. Até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moisés. Vou ler de novo. Isto é, Deus purifica todo que deposita sua fé ou sua confiança neste homem. Até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moisés. Tá. Esse já é um versículo muito forte ali, já está mostrando. Mas beleza, vamos continuar. Se voltar lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim está escrito, ó: tais foste alguns de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então aqui está falando aonde que a gente é justificado, aonde que a gente é purificado, é no nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus que nos testemunha. Por isso que ele vai falar assim, a palavra de Deus: o Espírito testifica ao seu Espírito, o Espírito de Deus testifica ao seu Espírito de que pode chamar de Abba Pai, de que sois filhos de Deus. Então o Espírito testifica de que é através do nome de Jesus que somos purificados, santificados, justificados. Porque a santificação, ela nada mais é do que uma separação para Deus. E nós somos separados para Deus através do nome de Jesus. Não existe outra separação. Não existe mais ficar 7 dias, entendeu? Antes de entrar no Santos dos Santos, se purificando. Não existe mais isso, entende? Entende que o nome de Jesus te purificou? Entende que os rituais que eram feitos antigamente era para a lei, e o nome de Jesus hoje te purifica para você enfrentar. Só que quando a gente volta e a gente tenta por nós mesmos, porque muitas das vezes quando a gente fala assim, eu vou jejuar, vou orar e eu vou vencer esse pecado. Aí o que acontece? Você vence por um tempo e depois cai de novo. Aí você fala, nossa, por quê? Porque sem perceber você está fazendo com a sua própria força. Você está falando assim, não, se eu fazer algo, aí eu consigo, entendeu? Mas Lucas, como que é o certo? Eu vou ainda chegar, eu quero ler todos os versículos. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 2.
Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16. E assim está escrito: mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente da fé ou da confiança no Messias Yeshua, ou seja, em Jesus. Portanto, nós também devemos depositar nossa confiança, nossa fé no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança em Jesus e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo. Aqui está assim, praticamente nítido o que eu estou falando aqui. Você não vence mais a tentação, as paixões da carne e qualquer outra coisa que está te atrapalhando com Deus, que está te atrapalhando a sua vida com Deus através de obras. Você vence pelo nome de Jesus. Agora eu vou explicar. Você só vence olhando para Jesus. É a única maneira. Entende? Porque é você mesmo que abre portas para a tentação, para o pecado. Você mesmo acaba entrando ali naquilo que vai te fazer mal com relação à sua vida espiritual. Somos nós mesmos. Por quê? Deus explica, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a nossa carne tem arrastado. E a gente tem um bloqueio na nossa mente que a gente fica achando que o nosso principal, a nossa essência é a carne, mas não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos espírito, entende? Por isso só adorarão a Deus quem adorar em espírito e em verdade. Esses são os adoradores de verdade, os verdadeiros adoradores, são os que adoram em espírito e em verdade. Então você só vence as tentações, você só vence a carne em si olhando para Jesus. Como assim? Eu vou deixar aqui uma base muito forte, aqui um exemplo muito forte. De repente você tem um vício. Você tem um vício em assistir televisão. É um vício que você tem, você não consegue parar, você sente, você fica assistindo muito tempo televisão. É um vício. E aí você está tentando lutar contra isso, mas você não consegue. Há muito tempo, você já tentou todas as técnicas e não conseguiu. Como você faz? Você começa a imaginar. Se eu sentar agora para assistir televisão, Jesus faria isso? O que será que Jesus estaria dizendo para mim? O que Jesus falaria para mim? O que Jesus faria? Você começa a olhar para Jesus, tira o foco do seu problema, começa a olhar para Jesus. Você já viu aquelas pessoas que vão cometer um pecado e de repente ela vê uma Bíblia, ela vê algo que lembra Jesus e ela fala, tira isso daqui que senão eu não consigo fazer? Eu não vou conseguir fazer isso? Você já viu? Parece loucura, mas é isso. Se você volta o seu centro para Jesus, você vence. Perdão, não sei o que está acontecendo, deve ter muito cachorro aí na rua e briga. Mas enfim. E aí? O que você vai fazer agora? E aí muitos ainda podem estar falando assim, legal, mas sei lá e tal. Então eu vou te trazer um versículo da Bíblia que vai deixar mais claro do que nunca, tá? E esse versículo está em Hebreus, capítulo 12. Ele fala tudo que eu estou falando. Isso daqui eu não estou... é uma revelação. Isso daqui já estava escrito em Hebreus. A Bíblia já foi revelada. Entende? Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando
firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. O livro de Hebreus já fala. Você só consegue vencer. O que ele falou aqui, ó, no capítulo 1 ainda, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse versículo já estava escrito na Bíblia. É o único jeito de você conseguir vencer. E o que eu estou falando não é novo, isso grandes pregadores já falavam desde muito antes, e as pessoas achavam loucura, porque as pessoas achavam que, não, então tá tudo liberado, então eu não preciso fazer nada. As pessoas têm um extremo. O jejum, ele é super importante. Eu sou um dos maiores defensores do jejum. Hoje em dia eu falo que tem que fazer. É ótimo. Tem que ser feito. Orar, ler a Bíblia tem que ser feito. Mas não é isso que vai fazer você conseguir vencer todas as aflições. Jesus falou isso antes de subir aos céus para os discípulos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, olhe para mim. Olha para Jesus. É a única forma que você vai conseguir vencer. Então, pessoal, era isso que eu ia gravar a live. Era isso que eu queria falar em vídeo. E eu quero que vocês compartilhem aí esse vídeo se você acha que vai abençoar a vida de algumas pessoas. E eu quero que todos vocês sejam abençoados aí em nome de Jesus. Obrigado por todas as orações. Obrigado por tudo. E se vocês precisam de oração, eu estou aqui, só deixar, só falar, tá? Que eu vou estar orando por todos vocês e que Deus possa continuar derramando fortes bênçãos na vida de vocês, tá bom? E nós estamos juntos, curta, compartilha, tchau!